Olá, meninos! Tudo bem com vocês? A gente vai continuar a nossa matéria, né, de trigonometria. Hoje a gente vai ver adição, subtração de arcos e depois a gente vai ver arco duplo no outro vídeo, no outro videozinho, ok? Adição e subtração de arcos tá na página 86. Pessoal, vamos lá. Às vezes você precisa de achar o seno, o cosseno e a tangente de alguns ângulos que não estão no ciclo trigonométrico. O meu ciclo está aqui do lado. Porque lá no ciclo tem o de 30, tem o de 45, tem o de 60, o 90, o 120, o 135, 150, etc, né? Mas às vezes a gente precisa de achar, por exemplo, de 75, né? Então, a gente precisa, às vezes, de achar seno, cosseno e tangente de alguns ângulos que não estão no ciclo trigonométrico. Por exemplo, o seno de 75. Como é que você pode, então, fazer para poder calcular isso? Claro, tem calculadora, né? Que você digita lá, seno de 75, pronto. Tem umas tabelas também que você pode olhar, mas, né, na hora da prova não tem isso tudo. Então, como é que a gente poderia achar o seno de 75? A gente pode relacionar o 75 numa conta de adição ou subtração de ângulos conhecidos. Por exemplo, o 75 é 30 mais 45, não é? Isso. O 75 é 30 mais 45, mas você não pode, meninos, não pode aplicar a propriedade distributiva. Isso aqui não é a mesma coisa que seno de 30 mais seno de 45. Não pode aplicar distributivo. Existem umas fórmulas de adição e subtração de arcos que eu vou passar para vocês. Então, vamos lá. É sobre esse assunto que a gente vai ver agora. Gente, eu sempre quis falar isso. É sobre isso que a gente vai ver agora. Vamos lá? Então, vamos lá, gente. Seno... Eu vou chamar... lembra que eu pus 30? Ah, devia ter deixado, né? Lembra que eu coloquei 30 mais 45? Viram, né? Vocês lembram, né? Que eu escrevi aqui e apaguei. Então, um vai ser o A e o outro vai ser o B, tá? Então, é seno de A mais B. E tem também seno de A menos B. Tem adição e subtração. Tem cosseno de A mais B... E tem cosseno de A menos B. Tem tangente de A mais B. E tem tangente de A menos B. São umas formulazinhas fofas que a gente vai ver agora. Vamos lá, vamos colocar uns asteriscos aqui. Para vocês poderem achar. Seno de A mais B ou seno de A menos B. Você tem que lembrar do poema, de um poema. Olha pra você ver, matemática junto com literatura. Você tem que lembrar de um poema que fala assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Legal, né? É a forma do seno de A mais B. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Olha que fofo. É fofo, gente. Vocês gostaram? Gostou, Isabela? Gostou, né? Ok. Aqui é mais, aqui é mais. Se for menos, é menos. Seno A, cosseno B. Menos seno B, cosseno A. Daqui a pouco eu dou exemplos, tá bom? Agora, a fórmula do cosseno também tem uma frasezinha, né, que ajuda a gente a guardar. Só que não é bonitinho igual a outra, não. É mais zoada, né? Então, cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber. Cossa A, cossa B. Troca o sinal, tá vendo? Se aqui for mais, aqui é menos. Troca o sinal sem saber. Cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber. Então, se for cosseno de A menos B, cossa A, cossa B. Troca o sinal. Se for menos, é mais.
sem saber. Tem que saber, gente. Tem que saber essas fórmulas de cor, tá bom? E a da tangente? A da tangente é meigo. Tem o meigo e tem o zoado também. Tem duas frasezinhas pra gente guardar. Tangente de A mais B. Tem gente amando, tem gente beijando. Tem gente amando e beijando. Tem que falar o porque é o tá? Tem gente amando, tem gente beijando. Tem gente amando e beijando. E se for menos, você troca os dois sinais. Fica, tem gente amando, tem gente beijando. Tem gente amando e beijando. A zoada é assim, tem gente amigo, tem gente burro. Pelo menos, é amigo e burro. Mas esse tá fazendo bullying, né, com o menino. Amigo e burro, coitado. Então, vamos lá, gente. Então, onde você vai usar isso? Por exemplo, você tá querendo calcular o 75, que eu dei aquela hora, né? O seno de 75. Seno de 75. Como é que você pode relacionar esse 75? Seno de 30 mais 45. Então, você vai usar essa fórmula, né? Seno de A mais B. Seno de 30 mais 45. O A é o 30 e o B é o 45. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, vai ficar seno A, cosseno B, mais... não vai caber. Seno B, cosseno A. Nossa, gente, apertar demais esse quadro. Seno de 30, aí você olha no seu círculo trigonométrico. Porque se você não souber o círculo trigonométrico, meu filho, você não faz nada. Seno de 30, meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2 também. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Na multiplicação, meninos, a gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, vai dar 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 6 sobre 4. Não posso juntar, pelo amor de Deus. Não põe raiz de 8, não. É raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Esse é o seno de 75. Tá bom? Vamos fazer um de cosseno? Vamos achar o cosseno de 15. 15 também a gente pode relacionar com ângulos conhecidos, com o 30, 45 ou com o 60. A gente pode fazer 45 menos 30. 45 menos 30 não é 15? Que fórmula que é? Essa, ó. Cosseno de A menos B. Cosseno de 45 menos 30. O A é 45 e o B é 30. Cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber. Cossa A, cossa B. Troca o sinal. Então, era uma subtração, vai ficar adição. Troca o sinal sem saber. A gente observa que nas duas fórmulas de seno, o seno mistura com o cosseno, ó. O seno mistura com o cosseno. Nas duas fórmulas de cosseno, não mistura. O cosseno fica com o cosseno e o seno fica com o seno, tá? Aí que vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, meio. Como é que a gente faz? Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Vai dar raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2. Olha, deu o mesmo valor do seno de 75. Por que deu o mesmo valor? Sabe por quê, meninos? 75 e 15, se você somar, dá 90 graus, né?
Esses ângulos, que quando você soma e dá 90 graus, eles são chamados de ângulos complementares. Que é o 75 e o 15, o 30 e o 60, o 10 e o 80. Existem infinitos ângulos complementares. Todos os ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, o seno de 75 é igual ao cosseno de 15. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O seno de 10 graus é igual ao cosseno de 80. Isso sempre vai acontecer com ângulos complementares, tá bom? São essas as fórmulas de adição e subtração de arcos. Eu agora vou fazer um outro vídeo para vocês. A gente não fez nenhum exemplo com tangente, mas é só usar a fórmula, é só você substituir. Por exemplo, você quer achar a tangente de 15. Então, tangente de 45 menos 30. Tangente de 45 menos tangente de 30. Sobre 1 mais tangente 45 vezes tangente de 30. É só você substituir. Tangente é um pouquinho mais complicado porque fica raiz lá no denominador. Aí você tem que racionalizar. Mas dá tudo certo. Vou fazer um outro vídeo agora para poder passar para vocês arco duplo. Tá bom?